Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero aí que esteja tudo bem com vocês, né? E faz um tempo já que eu não gravo um vídeo. E eu meio que desisti porque eu não tenho vocação pra ficar fazendo vídeo. Acho que precisa ter um pouco mais de dedicação, né? E a vida tá um pouco corrida. Depois da minha filha que nasceu, ficou muito mais corrida. Enfim. No caso, recentemente fui convidado no canal, pelo canal Ciência e Filosofia, do professor Dr. Rômulo, em biologia, né? Para argumentar alguns temas, como eu sou mestre em geofísica, né? Comentar algumas evidências que mostram que a Terra não é tão jovem quanto algumas pessoas tendem a crer, né? Então, quais são os eventos científicos que provam, ou que pelo menos indicam que a Terra é um pouco mais velha nesse sentido, né? E aí, acredito que não fui convincente o suficiente, né? Isso também parte da minha retórica, que ainda é um pouco iniciante nesse sentido. E eu gosto também de fazer esses vídeos para poder melhorar minha capacidade argumentativa, né? Então serve mais como um auxílio meu mesmo, né? E eu quero fazer esse vídeo aqui para poder explicar alguns conceitos para algumas pessoas que deixaram comentários lá. E eu espero que vocês que deixaram comentários que eu vou responder indicando esse vídeo, né? Espero que vocês assistam e sejam bem-vindos, apesar da discordância do tema. Eu quero acolher todos vocês, né? Não tem porquê a gente, como cidadão, como cidadãos, né? Desculpa aí, cidadãos. E cientistas ou cristãos nesse sentido, possamos acolher a resposta oposta, né? Então, nesse sentido, eu quero, antes de começar a argumentar sobre os tópicos que eu mesmo trouxe, né? Eu quero apresentar para vocês um pouco sobre o que é ciência, né? Porque o termo ciência carrega um peso muito forte, no sentido de que, de certa forma, a sociedade moderna, ela depende muito da ciência para poder se manter coesa e evoluindo em um sentido econômico, científico, depende da ciência para melhorar a ciência e, consequentemente, melhorar a tecnologia, né, a qualidade de vida. E tudo isso carrega um peso muito grande quando você usa o adjetivo de que a sua teoria é científica, né? Ou que eu estou utilizando a ciência em prol da minha hipótese, ou da minha tese, ou o que quer que seja, né? Então, eu vejo muita gente utilizando o termo incorretamente, né? Em ambos os lados, eu vejo, diria, cientistas de carreira utilizando a ciência de forma incorreta. E vejo também muitas outras pessoas que não são cientistas ou que são cientistas, mas têm uma abordagem um pouco mais, digamos, complicada do ponto de vista científico, querendo utilizar a ciência para poder ganhar esse peso que a sua teoria não teria caso ela não fosse uma teoria científica. Caso eu dissesse, não, sua teoria não é científica, tá? Mas antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que a ciência só é uma parte do conhecimento humano, né? Uma parte específica e que conhecimentos que não são científicos necessariamente não quer dizer que é um conhecimento ruim ou inferior ou que não tenha sua validade. Não, muito pelo contrário. A ciência, na verdade, vai depender, como eu vou tentar demonstrar, né? Ela vai depender de é, muita disputa, né? E nesse sentido, a gente vai é, abordar esse tema, né? Então, como é que a gente pode começar a olhar esse tópico, né? Queria começar com vocês que acredito que o pai da ciência moderna, principalmente da ciência natural nesse sentido, é o Isaac Newton, né? E ele escreveu um livro chamado Princípios Matemáticos da Filosofia Natural.
Se ficar muito esquisito aí, vocês falem depois, etc. Vou botar um desenho aqui para ficar melhor. Então ele utilizou os princípios matemáticos da filosofia natural para poder apresentar para vocês o que a gente conhece como teoria da gravidade, né? E outras teorias que as leis de Newton, etc. Né? Então, o que é que a gente tem por aqui? Primeira coisa é que ele utiliza o termo princípios matemáticos, né? O que quer dizer princípios matemáticos? Quer dizer que a sua ideia, né, sobre filosofia natural, que a gente vai entender como essa filosofia natural vai ser entendida como ciência, né, mais tarde, no caso como a física necessariamente, ele vai ser suportado pela matemática, né? Porque até então se utilizava a matemática para entender muitas coisas geométricas, aritméticas, econômicas, né? Mas ele lança a base também e também para engenharia, arquitetura, etc. Né? Mas ele vai lançar para explicar fenômenos físicos de um suporte muito mais forte, utilizando o cálculo. Né? Então ele desenvolve o cálculo numérico, né? E para poder desenvolver essas ideias de filosofia natural. Então perceba que, primeiro, a física é uma filosofia da natureza, ou seja, é o conhecimento sobre as questões naturais. E o que a gente pode tomar dessas coisas? É que, primeiro, a filosofia natural, que é a física, ou que a gente pode também dizer como ciência moderna, né? Elas precisam de um suporte matemático. E a matemática necessariamente não é uma ciência, porque a gente não pode utilizar a ciência para comprovar a ciência. Seria um argumento circular, né? Utilizar a ciência para provar a ciência, não faz sentido isso. Então a gente utiliza princípios matemáticos, ou seja, utiliza um outro ramo do conhecimento, que é a matemática, para provar nossas teorias baseadas na filosofia natural. Né? Então, o primeiro ponto que eu quero dizer, deixar claro, é que a filosofia, ela é o ramo do estudo do conhecimento humano, né? De toda a sua abrangência, e de certa forma ela, no caso, vai englobar também a ciência, né? E aí, se ela engloba, então a gente tem um tópico 1.1 do que é ciência, né? A ciência está dentro da filosofia, que é a filosofia natural. É uma parte da filosofia, né? E aí, nesse caso, dando suporte à ciência, a gente precisa justamente criar o que seria a demarcação, né? Então vamos lá, temos que demarcar o que é ciência do que é não ciência, por exemplo. O pessoal usa muito o termo pseudociência, porque as pessoas querem dizer que elas são científicas, mas na verdade elas não são científicas, elas têm a aparência de ser, né? Por isso o termo pseudo. Então, o problema de demarcação foi um problema complexo, que demorou muito tempo, até um filósofo chamado Karl Popper, que eu vou deixar aqui, né? Entre chave, Karl Popper, não é Karl Marx, né? Karl Popper, pronto. Então, Karl Popper, ele foca em justamente, deixa eu botar um pouquinho mais para cima, ele foca justamente em estabelecer essa demarcação, problema da demarcação, né? Do que é ciência e do que não é ciência. E, pensando nisso, ele utilizou alguns princípios, né, lógicos. Nesse caso, do 1.1, a gente vai ter que ter os princípios da ciência. E aí, quais são os princípios da ciência, né? A gente pode elaborar alguns pontos que, no caso, foi dado pelo próprio Karl Popper, né? Então, o principal argumento do Karl Popper é que a ciência, por ser uma filosofia voltada às coisas naturais, ela não consegue predizer com 100% de certeza nenhum evento, né? Por mais que você tenha total certeza, por exemplo, total probabilidade de um evento acontecer, na verdade aquilo é 99,999%, porque você nunca consegue abarcar toda a natureza em uma teoria só, né? Seria aquela ideia que Newton também queria fazer, né? A teoria de tudo, é englobar todas as equações num único ponto, e isso conseguiria resolver toda e qualquer questão física, né? Nesse caso. E isso
não é possível, né? Isso não é possível porque justamente a ciência ela não tem interesse nesse sentido de obter verdades absolutas, né? Se você tem uma verdade absoluta e imutável, ela não faz parte do escopo da ciência. A ciência necessariamente ela tende à verdade, mas ela nunca vai encontrar a verdade. Então, o princípio da ciência que eu poderia demarcar aqui como 1.1.1.1 vai ser que a ciência nunca encontrará a, deixa eu ver, a verdade. Ficou meio pronto. A ciência nunca encontrará a verdade. Então perceba que se eu parto do ponto pressuposto de que a ciência não vai encontrar a verdade, mas a gente vai chegar muito perto dela, então alguns eventos que a gente vai ter, a gente nunca vai ter, a gente não pode utilizar a ciência para prová-la. Então, por exemplo, eu quero deixar um exemplo meio claro do como que a gente pode utilizar a ciência e o que a gente não pode utilizar a ciência. Então, por exemplo, um evento milagroso, ele não pode ser explicado por meios científicos. E o que seria um evento milagroso? Por exemplo, eu tenho um conjunto de pessoas que são cegas de nascença, né? E aí elas vão se consultar no oftalmologista lá, etc. E aí uma delas, por exemplo, é religiosa. E aí, nesse caso, ela vai, ora a Deus e a Santa Luzia, nesse sentido, né? A padroeira aqui do, do estado de Mossoró. Ela ora a Santa Luzia e, no caso, ele recebe a cura da, da sua cegueira, né? Digamos assim. Então, como a ciência vai explicar um fenômeno onde nada foi feito e ele simplesmente voltou a enxergar, por exemplo? Ou se não, um exemplo mais que é um pouco mais fácil de lidar e que as pessoas ainda têm um pouco mais de credibilidade científica. Por exemplo, uma pessoa que tem um câncer, um tumor em algum canto, vamos botar no cérebro, por exemplo, um tumor lá de um tamanho de um limão, que dá dores constantes de cabeça, né? E 10 centímetros, vamos supor, de diâmetro lá e tal. E aí ela vai fazer um exame, vai fazer uma ressonância magnética, aí tá lá o tumor, gigantesco, na cabeça, assim, tá, beleza. E aí o pessoal, não, vai ter que internar, vai ter que fazer não sei o que, papapá, pipipi, beleza. E aí no outro dia, quando vai pra cirurgia, né? Essa pessoa ora lá, faz sua oração, ou não faz, enfim. E ela vai fazer outra ressonância magnética e não consta nada mais. Então, o que acontece? Você pode dizer, o primeiro exame deu errado, mas deu errado por quê? Porque se em todos os casos dá certo, por que desse cara deu errado, né? Na verdade, a gente tem uma certa confiabilidade que algumas coisas dão certo, né? Então, você faz o exame de ressonância, o primeiro dá que tem um tumor e você tem os sintomas de que tá com dor de cabeça, sei lá, sangramento, enfim, o que é que pode dar, né? E nesse caso, no outro dia, o tumor some, porque a pessoa orou, vamos supor. E como é que a ciência vai explicar isso? Não tem como explicar. Simplesmente está fora do escopo científico. Por quê? Porque isso se trata de um milagre. O que é um milagre? É um evento que ocorre na natureza, mas que não tem explicação científica. E aí, no caso, por exemplo, dos católicos, né, como eu sou católico, a gente vai atribuir isso à intervenção divina. E se tiver outra religião que diga qualquer outra coisa, enfim, aí não é do meu escopo, eu não tenho conhecimento. Mas nós católicos vamos dizer que é uma intervenção divina e que pode ser intercessão, por exemplo, de algum santo, né? Como citei, Santa Luzia, padroeira aí dos olhos, né? E muita gente pede a cura aí da cegueira para essa santa e muita gente de forma milagrosa é curada. Então, quando um evento milagroso desse ocorre, muitas pessoas correm para a igreja e vai lá e, não, isso aqui é um milagre, pronto. Aí dá os efeitos canônicos lá do santo, etc. Tudo bem. Então, quando você não consegue explicar um evento por meio científico, ele se torna um milagre. E se eu parto do pressuposto de que aquilo que ocorreu é um milagre, eu não posso utilizar a ciência para comprovar que ele é feito. Então você tem muitos milagres que ocorrem aí ao redor do planeta, eventos miraculosos, e que não podem ser utilizados a ciência para comprová-los.
E aí foi justamente o debate que cai justamente no debate, né? Ou seja, os protestantes que estavam lá utilizando a Sagrada Escritura para poder dizer que a Terra é jovem, né? Eles dizem que o evento é milagroso, né? Que é um milagre, um dilúvio, né? Ou seja, a intervenção divina botando água no planeta inteiro, né? Matando tudo e deixando apenas uma arca e com todos os animais lá dentro e separou a crosta, o continente Pangeia em 40 dias, né? São eventos milagrosos, não tem como outra explicação. Se são eventos milagrosos, eles não são podem ser explicados através da ciência. É ponto final. Não tem como fazer isso, né? E isso é um problema, porque se eles querem utilizar a ciência para comprovar a fé deles, então eles estão no canto errado. Infelizmente, é preciso deixar bem claro que eventos milagrosos acontecem, ou seja, são fora do escopo científico, são eventos naturais que acontecem, estão fora do escopo científico. E esses eventos são chamados de milagres. Você pode dizer, ah, porque a gente não tem conhecimento ainda. Não, a questão não é essa, né? A questão é que existem sim alguns fenômenos que não podem ser explicados através da ciência. Ponto. Então, quando você vai para um debate desse, a gente já parte do pressuposto, por exemplo, eu parto do pressuposto que o indivíduo ele não vai utilizar a ciência. E não vai. E outras, quando ele utiliza a ciência, ele utiliza tópicos específicos que corroboram a teoria dele. E tudo bem, vai ter teorias que vai corroborar, né? Nos comentários chamaram muita atenção alguns autores que explicam, por exemplo, a- os halos do polônio, né? Pelo que eu li, um pouco que eu li, né? Eu não virei um especialista aí em alguns dias, né? Mas eu vou elaborar ainda esse tema, né? Mas o pouco que eu li, a princípio, é um fenômeno bem esquisito que ocorre mesmo, né? Ou seja, basicamente o cristal é formado de polônio e o polônio ele tem um tempo de decaimento muito rápido, cerca de alguns minutos. E como o decaimento é muito rápido e você forma um cristal, quer dizer que aquele material se formou muito rapidamente, mais rápido do que o decaimento do polônio, né? E se aquele material se formou mais rápido do decaimento do polônio, então ele é muito quase que instantâneo. E se ele é instantâneo, ele corrobora então a teoria de uma Terra criada muito rapidamente. Só que isso é um ponto sobre a teoria de que todos os outros fenômenos demoram muito tempo, como por exemplo o decaimento do urânio até o chumbo, né? E como é que você entra em compatibilidade esses dois pontos? E aí eles utilizam apenas um e ignoram os outros. Ou seja, eu utilizo apenas o que eu quero. Eu acho isso um problema, porque se tratando de ciência, a gente não vai ter certeza absoluta sobre nada. E é por isso que a gente tem que ter todos os pontos em cima da mesa, né? Então, nesse sentido, a gente vai ter esse problema, né? E se tratando do canal do Ciência e Filosofia, que é um canal voltado à biologia, principalmente contra a evolução como ela é dita, né? É justamente isso, né? Ou seja, você não tem como comprovar a ciência, a evolução, por nenhum meio, e você diz que aquilo é uma teoria científica. Isso não faz sentido nenhum também, né? Da mesma forma que você não pode dizer que um milagre, você pode provar através da ciência, você também não consegue provar por meio da ciência os eventos que você não consegue reproduzir. Então aí é que chega justamente no ponto que eu queria tocar, é que se tratando da ciência, né? Vou dar um Ctrl C, Ctrl V aqui. Só que aqui vai ser um 2. É que, como a ciência nunca encontrará a verdade, como é que a gente vai definir o que. Como é que a gente vai definir o que é ciência e o que não é ciência? O princípio da replicabilidade. Replicabilidade. Podemos dizer o princípio da replicabilidade e, necessariamente, o da falseabilidade, né? Falseabilidade. Então, por exemplo, voltando àqueles pontos, né? Você consegue voltar e refazer o dilúvio? Não tem como fazer o dilúvio para ver o que aconteceu. Então, fora da ciência, não tem o que fazer. Você consegue falsear o conceito do dilúvio? Não tem como falsear porque você não consegue replicar. Então, não tem como você fazer isso, né? Da mesma forma que você não consegue provar a evolução por meios científicos, porque você não consegue replicar os eventos que ocorreram no passado. É impossível replicar os eventos que ocorreram no passado. E você também tem um problema muito grande na teoria da evolução, é que você não consegue falsear ela.
né? Porque se em um momento você diz que, por exemplo, vamos supor, um indivíduo, uma determinada espécie formou uma asa, né? Por exemplo, os mamíferos e os insetos desenvolveram asas. Mas esses indivíduos desenvolveram asas de forma separadas ou foram ao mesmo tempo, né? Ou seja, vieram do mesmo indivíduo que tinha asa ou não. No caso, não aconteceu. Mas aí quando você tem ou seja, são evoluções diferentes, né? Em ramos diferentes. E quando você tem uma concordância, não, aí de um ponto concorda e do outro discorda. Então o que acontece é que sempre você usa um argumento a mais, que a gente chama de um argumento ad hoc, né? Ou posterior, e você nunca consegue falsear as premissas, né? No caso da evolução, é que existe uma mudança genética ao longo do tempo, e essa mudança genética ao longo do tempo geram todas as espécies que a gente tem até o momento, né? Deixa eu diminuir mais um pouco aqui, eu acho que está muito grande, né? Bom, então aí eu sou crítico da evolução no sentido de que ela não é replicável, ela não é falseável, e ela também diz que a gente tem uma verdade absoluta, que é a evolução que ocorre. Então, os três pontos da demarcação do princípio da científico, demarcado por Karl Popper, diz exatamente que a, 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 esses eventos não são científicos, né? Então veja, temos aí um grande empecilho sobre o que é ciência e o que é não ciência, né? Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui esses primeiros princípios, né? Mas aí, por exemplo, falando sobre a física nesse sentido, a gente ainda vai ter outros princípios, né? Então, falamos sobre a filosofia natural. Então, vamos voltar aqui. Vamos falar sobre a física, né? Vou botar um tópico 2. A física, né? Então, a física vai ter alguns princípios, né? Vamos lá. Princípios. Quais são os princípios da física? O primeiro dele é a conservação da energia. O princípio da conservação da energia diz o seguinte: que no primeiro momento, ou seja, por exemplo, o que a gente pode dizer é o seguinte: quando Deus criou o universo, ele criou todo o universo todo pronto, no sentido que tinha toda a energia necessária para fazer tudo o que está acontecendo, que vai acontecer no futuro e que aconteceu no passado. Ponto. Né? Ou seja, quando Deus criou o universo, ele deu a energia tal que todas as coisas são do jeito que elas são para sempre. Nesse sentido, né? Elas só estão se mudando ou se adaptando. O termo que você achar melhor. Eu prefiro usar adaptando, né? Por outros princípios que a gente vai utilizar lá na frente. Então, o princípio da conservação de energia diz o seguinte: é que a gente não consegue criar energia do nada, né? Basicamente. E o que isso implica? Implica que a gente não consegue criar um motor perpétuo. Um motor perpétuo quer dizer que é um motor que perde energia para o meio, mas mesmo assim continua girando eternamente. Isso não pode. É um princípio físico. Você não consegue fazer isso, né? Então, todas as teorias físicas precisam necessariamente ter como regra os princípios de conservação de energia. Né? É obrigatório. Não existe nenhum sistema onde você não utiliza o princípio de conservação de energia. Né? O sistema vai perder energia para o sistema, pode perder de forma térmica, de forma sonora, de forma radioativa, de forma elástica, enfim. Tem várias formas. Ele vai perder de alguma forma. Né? E o que acontece é que todos os experimentos que a gente faz, todos os modelos batem muito bem quando a gente utiliza o princípio da conservação de energia, né? Justamente porque tem essa ideia principal, né? Então vejamos que o princípio da conservação de energia é um princípio determinado antes de qualquer teoria. E toda teoria precisa ter como princípio o princípio da conservação de energia, né? Se você elabora uma teoria física em que ela diz que não há conservação de energia, então ela não é uma teoria física, consequentemente pode ser uma outra teoria até científica, mas ela não é uma teoria física nesse sentido, né? Então vamos botar outra, 2.1.2, que vai ser o princípio de menor esforço.
princípio de menor esforço. O que quer dizer o princípio de menor esforço? Né? O princípio de menor esforço quer dizer o seguinte, quer dizer que todo movimento, né, todos os eventos que ocorrem na natureza, eles vão tender a ser feitos da melhor forma possível, né? Ou seja, da forma em que se gaste menos energia possível. Então, por exemplo, se eu estou indo, por exemplo, do meu estado, que é o Rio Grande do Norte, de Natal, até, vamos supor, até o Japão, eu poderia fazer isso de várias e várias formas. Né? Eu poderia ir de barco, eu poderia ir caminhando, eu poderia pegar um avião, poderia pegar um avião, descer no meio da África e ir andando. Enfim, eu posso fazer isso de várias e várias formas possíveis. Né? Mas se a gente trata de um fenômeno físico que vai tender aí da melhor forma possível desses dois pontos, então ele vai fazer uma curva, né? Porque a Terra não é plana, né, nesse sentido. Ele vai fazer uma curva em que se gaste menos energia. Isso é o princípio do menor esforço, né? Então, por exemplo, se você tem um objeto que cai, né, entre dois pontos, de duas alturas diferentes, o caminho de menor esforço, na verdade, não é uma reta. Né? Se eles estão, por exemplo, um objeto está aqui e outro objeto está aqui. Eles não vão vir em linha reta. Ele vai vir fazer uma curva e vai chegar até o ponto. Né? Essa curva estabelece que o quê? Porque há um gradiente de velocidade, ou seja, há uma aceleração, né, uma função de aceleração devido à gravidade, e o objeto ele vai tender a percorrer esse menor caminho devido a pegar esses pontos de maiores energia. Então ele vai acelerar muito mais rápido no começo e depois vai se manter mais retilíneo, digamos assim, né? Ele vai fazer uma curva, né? E não vai em linha reta, né? Como a gente poderia, em princípio, achar, né? Então, tenhamos que esse princípio de menor esforço, ele é muito importante para diversos eventos, né? Então, por exemplo, se você está movendo duas placas tectônicas, né? Tá tendo uma deriva continental, né? Se você não estabelece o princípio de menor esforço, então essas placas tectônicas elas vão para qualquer direção, né? Mas se você estabelece o princípio de menor esforço, então o que acontece? Você vai ter determinadas quebras e dobras e determinadas feições que só ocorrem porque justamente depois que você parte um determinado objeto, ou você deforma um determinado objeto, ele mudou a sua forma e consequentemente mudou o local onde ele faz menos esforço, né? Então, por exemplo, o que a gente poderia pensar, né? Se não houvesse esse princípio de menor esforço, o terremoto sempre acontece no mesmo canto. E isso não ocorre por quê? Porque quando acontece um terremoto, ou quando acontece uma determinada deriva continental, ou mudança de placas, ou choque de placas, todo o sistema muda. E quando muda, você muda todo os locais onde os esforços vão ser menores ou maiores. E consequentemente você muda todo o sistema, né? E é por isso justamente que não consigo, vai ser impossível, de acordo com as leis que a gente mesmo põe, independente da quantidade de dados que a gente tenha, de prever um terremoto. É impossível fazer isso. Por quê? Porque quando você tem um terremoto, você muda todo o sistema. Então toda vida você vai ter que pegar todos os sistemas e fazer um modelo totalmente novo a partir de um terremoto. Isso vai ser. Só se a gente tiver uma computação tamanha e uma quantidade de dados tamanho e a gente consiga processar isso em tempo hábil, que na verdade modele a Terra completamente em questão de minutos, por exemplo. Então aí sim a gente vai conseguir, né? Até lá, acredito que a gente não consiga prever um terremoto. Mas hoje a gente não consegue prever o terremoto, por quê? Porque a gente não consegue coletar todos os dados possíveis e quando ocorre um terremoto todo o sistema muda e já é outra coisa. Então, por quê? Porque ele vai estabelecer o princípio do menor esforço. Né? Então, muitos dos eventos que ocorrem justamente para obedecer esse princípio, né? E aí, a gente entra num ponto muito, muito interessante, né? Do que é ciência e do que não é ciência. É que a ciência, de forma geral, a ciência, ela é cognoscível ao ser humano.
Então, o que isso quer dizer, né? Veja, o que a gente tem aqui são vários princípios fundamentais que estabelecem princípios para cada uma das suas respectivas ciências. E tudo isso que está acontecendo, na verdade, pode ser conhecido pelo ser humano. Né? Isso, é um, isso é um atributo básico do que é ciência. Então, se aquilo pode ser conhecido pelo ser humano, então aquilo é científico. E se tem eventos que não podem ser conhecidos pelo ser humano, então aquilo não é ciência. Né? E tudo bem. Veja, por exemplo, quando a gente fala, me diga uma cor pra quando você tá triste. Aí geralmente o pessoal usa azul. Ou quando você tá com raiva, vermelho, né? Etc. Quer dizer que todas as pessoas do planeta vão achar vermelho uma cor de raiva? Não. Não necessariamente, né? Porque o que a gente tá aí, na verdade, ela tá com uma certa aparência de ciência, porque tem uma certa amostragem que dá determinadas cores para determinadas emoções. Mas isso não é verdade, porque, enfim, pode ser uma questão social, né? Pode ser um evento do momento, pode ser um chute, né? Enfim, pode ser tantas coisas que no final das contas isso se torna uma pseudociência, né? Ou seja, música é uma pseudociência, por exemplo, quais são as notas, os harmônicos para você fazer, por exemplo, dar medo, uma música de medo. Todas as músicas que, por exemplo, de filme de terror são parecidas. Por quê? Porque tem uma certa ciência por trás. Mas não necessariamente vai ter pessoas que escutam aquelas músicas e acham, tipo assim, normal. Ou seja, até uma música alegre, por exemplo. Então, depende muito da pessoa, né? Depende da interpretação da pessoa. E se depende da interpretação da pessoa, não é científico, né? Esse é outro ponto também relevante. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: se a gente consegue entender o fenômeno, isso é ciência. Se a gente não consegue entender o fenômeno, isso não é ciência. E aí a gente, no caso, os cientistas vão entrar justamente em realizar modelos quando você não consegue, por exemplo, fazer replicações dos eventos. Porque, só voltando um pouquinho, né? Acabei deixando passar. Mas se você não conseguir replicar os eventos, você pode simplesmente realizar modelos que preveem esses efeitos através de matemática, né? Então, por exemplo, a gente não consegue fazer uma estrela explodir por questões lógicas de tecnologia, né? Talvez se a gente daqui a 1 milhão de anos, 1000 anos, 50 anos, enfim, daqui a um futuro, talvez a gente tenha tecnologia suficiente para, sei lá, explodir uma estrela. E aí quando a gente explode uma estrela, ela vai se tornar uma anã branca, vai se tornar um buraco negro, vai se tornar, sei lá, qualquer outra coisa, né? Uma gigante vermelha, que é o nosso Sol, em teoria, né? E aí você consegue replicar o que você diz nos seus modelos, né? E predizer com certa clareza. Mas, por exemplo, esses eventos, eles trazem justamente a capacidade que a gente não consegue por falta de tecnologia, né? Então a gente realiza modelos para replicar esses eventos através de matemática. Mas aí você, por exemplo, qual modelo que você tem que diga, por exemplo, que, sei lá, o que o Rômulo fala algumas vezes, né? Como é que uma espécie que antes era próximo de uma vaca terrestre se tornou uma baleia? Qual é o modelo que você utiliza? Porque simplesmente jogar milhares e milhares de anos no modelo para você transportar essas duas espécies totalmente diferentes, isso não é aceitável, né? Porque só botar tempo não resolve nada. Qual é o modelo? Quantas mutações? Quais são os locais que deveriam acontecer para que esses indivíduos fizessem isso? Etc. E isso é um problema, porque eles não elaboram modelos, né? Infelizmente. E na parte da disputa em si, da Terra Jovem, né? Então, se você trata principalmente de que Deus fez dessa forma e acabou-se, não tem como você provar por meios científicos, né? Infelizmente, não tem como. Não existe um argumento que eu prove que tal evento aconteceu ou não aconteceu. Não tem como, porque isso trata de um milagre, né? Você não consegue replicar, você não consegue criar um modelo que crie esses eventos dessa forma, através dos princípios de conservação da energia, princípio do menor esforço. Não tem como. E, por exemplo, quando a gente trata de princípio de conservação de energia, quer dizer o seguinte, quer dizer que uma partícula de luz que vem lá dos confins do universo até a Terra e chega na Terra,
quer dizer que ele conservou algumas propriedades, né? Pelo efeito Doppler, ela fica mais se aproximando do vermelho, né? Mas isso parte do efeito Doppler da, da onda, né? Mas ela conserva, ela só tem um efeito Doppler justamente porque ela conserva a sua energia, né? Ela vai ficando mais longe, aí a amplitude vai aumentando. E aí ela fica mais. E se a amplitude aumenta, você diminui a frequência, né? Ou aumenta a frequência, enfim, depende do que você está acontecendo, né? Da distância, de como é que a partícula está vindo, se ela está vindo numa velocidade tal, se não está vindo, etc. Se está vindo da frente, se está vindo de trás, né? Enfim. Então, toda essa ideia parte desses princípios de conservação de energia e princípio de menor esforço, né? Então, assim, se você quiser derrubar o princípio, a Terra antiga, ou o universo antigo, você vai ter que quebrar os princípios de conservação de energia, necessariamente. Porque no caso é justamente o fato de que esses eventos acontecem e a gente consegue medir eles com precisão porque eles são iguais em todo o universo e eles conservam toda a energia e vêm pelo menor esforço, né? Porque a partícula, a gente acha que ela vem por milhões e milhões de anos. Mas na verdade é porque ela está fazendo uma trajetória tal que aí ela tem a aparência de ser milhões e milhões de anos, mas ela não é milhões e milhões de anos. Ela é 6 mil anos, por exemplo. Porque a sua forma ela é forma tal que parece ser muito tempo, por muito tempo, mas isso não faz sentido porque ela precisa vir pelo menor esforço, né? Ela não vai fazer qualquer tipo de curva. Ela não vai fazer várias e várias curvas para poder estabelecer o seu princípio, né? De sua tese de que a Terra é jovem. Então, assim, eu acho problemático, até porque são cientistas peso, né? Não são pessoas ignorantes, né? Mas é preciso que elas percebam essas bases, né? E eu não sou o cara que vai dizer a essas pessoas, não, você tá errado, né? Eu sou tranquilo, eu só tô querendo responder alguns comentários, né? Mas eu acho principal essa parte da ciência, né? É interessante que vocês percebam que não é algo trivial e que os princípios, as bases precisam ser bem sólidas para que a gente consiga desenvolver nossas teorias. Não é simplesmente, acho que é assim e acabou. Não. Tem um certo embasamento, né? Porque também as pessoas acham, tá escrito na Bíblia, tá a verdade, beleza, tudo bem. Mas aí quando você chega na realidade, que Deus mesmo criou, aí a coisa já é totalmente diferente. Então, quem tá certo, né? Aí tudo bem, você acha que Deus tá certo, eu também acho que ele também tá certo em tudo, mas o que difere nós que acreditamos numa terra antiga, por exemplo, uma pessoa que acredita na terra jovem, é alguns eventos físicos que demonstram que a terra não é tão jovem assim, né? E tudo bem, nesse caso a gente não tem problema nenhum. O tempo é um acidente nesse sentido, né? Ou seja, Adão podia ter sido criado novo ou velho, tanto faz. Ele podia ter 80 anos já quando foi criado. Qual o problema disso? Não faz diferença nenhuma. Ou ele podia ter criado sido um embrião, um feto, mesmo sem uma mãe. Deus poderia criar ele dessa forma. Qual o problema, né? Enfim, acho que o vídeo ficou um pouco longo demais, já tem quase 40 minutos, né? Mas acredito que os pontos ficaram esclarecidos, né? Qualquer dúvida aí, pessoal, sobre os temas, sobre algum ponto que eu deveria ter abordado de forma mais precisa, né? Porque veja, esses tópicos são importantes para que quando eu for explicar, né? Eu tenho a intenção de ser professor, né? Facilite, né? Então a gente melhora a nossa retórica, melhora a nossa aplicação do conhecimento, né? E qualquer dúvida ou qualquer erro que eu tenha cometido, por favor, pode comentar aí, não tem problema nenhum, eu não sou o dono da verdade, né? Deus não me revelou a verdade absoluta, né? Então, tudo que eu tenho é através do conhecimento árduo e às vezes não é tão árduo assim porque eu poderia ser muito mais focado, né, do que eu sou. Mas, enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, comentem e até a próxima. Até mais.